Amigos queridos, Jesus está por todos nós. Para esta humanidade da terra, necessitada da sua misericórdia e sustentada pelo seu amor. Aqui estamos, Senhor Jesus, reunidos em seu nome, buscando acender em nós a luz da verdade e movendo os nossos passos em direção ao progresso, que só se fará através do próximo como nosso caminho para Deus. Abençoa-nos nesta hora, Senhor, e que os amigos espirituais possam estar conosco, suprindo as nossas limitações e trazendo aos nossos pensamentos os caminhos da verdade e a prática do bem constante. Mestre amado, em seu nome e em nome dos Espíritos responsáveis por este Evangelho, iniciamos uma vez mais as reflexões desta manhã. Que sua paz seja conosco, hoje e sempre, e que sim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 13º, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita. Então, compreendei quais são as vossas obrigações para com os vossos irmãos, diz o item da beneficência. A beneficência é fazer o outro feliz, que não há alegria em nossa alma maior, nem uma festa do mundo que se compare à alegria de fazer os outros felizes. E quando um dia alguém nos perguntar do que você se ocupa, nós já tivemos a construção de dizer: eu me ocupo de fazer os outros felizes, através da prática da caridade. Quais são as vossas obrigações? Ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro das misérias ocultas, sobretudo, porque são as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e lembrai-vos dessas palavras do Salvador. Quando vestirdes um desses pequeninos, pensai que é a mim que o fazeis. Então, a gente tem dito todos os dias que quando Jesus disse: tudo que fizerdes ao menor dos meus, a mim estareis fazendo, isso vale também para o mal. Porque quando nós lesamos o nosso irmão em humanidade, é a Jesus que nós estamos fazendo. Assim, quando beneficiamos alguma pessoa, fazemos também a Jesus. Caridade, palavra sublime que resume todas as virtudes. Tu deves conduzir os povos à felicidade. Em te praticando, eles criaram para si alegrias infinitas para o futuro, e durante seu exílio na terra, tu lhes serás a consolação, o antigozo das alegrias que gozarão mais tarde, quando se abraçarão todos juntos no seio de Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de felicidade que desfrutei sobre a terra. Em todo esse capítulo do Evangelho, é surpreendente como que nós recebemos dessa equipe espiritual que escreveu esse capítulo o apelo, o convite de que nós devamos olhar para sentir os infortúnios ocultos,
daqueles que trazem a aparência de sãos, mas carregam necessidades prementes, e que nós estamos fazendo aquele exercício que ontem nós começamos a dizer, aquele exercício de expandir dos nossos melhores sentimentos, daqueles que nos são característicos, nos são próprios, mesmo que sejam mínimos, expandir o sentimento para que o sentimento permeie aquele espírito, nosso irmão, permeie, retorne para mim, trazendo com fidelidade qual é a necessidade do outro. Isso se chama mediunidade. Então, a mediunidade está a serviço da caridade. Sentimentos de bondade, sentimentos de compaixão, sentimentos piedosos, de tolerância, de respeito, se expandem pela ação da nossa vontade, se mistura com o conteúdo do outro, permeando aquele ser, retorna para mim, trazendo em mim o que o outro necessita. E isso nós chamamos de compaixão. A compaixão é esse movimento que não é uma compreensão intelectual do que o outro possa precisar. Já é um sentimento que promove em nós um registro. Nós trouxemos do livro Encontro Marcado a lição Em Louvor dos Outros, que o subtítulo é Necessidade de Beneficência. Com a necessidade da beneficência, quando alguém te induz a esquecer o impositivo do amparo aos outros, pensa em ti mesmo. Observa as provações que te rodeiam os próprios passos, malgrado as facilidades que te coroam a vida. Tens a casa relativamente farta, com as refeições a teu gosto, e sofres o impacto de lutas que te amargam as horas. Então ele vai falar aqui dos contrastes da beneficência. Então a casa está farta, a refeição do seu gosto, mas você traz lutas, amarguras profundas. E a sugestão de Emmanuel: pensa naqueles que atravessam a existência não somente supliciados de angústia, tanto quanto nós mesmos, mas também absolutamente desprovidos de teto a que se acolham. Então, porque está dizendo assim, nós já temos o teto, já temos a refeição e temos amarguras. E o outro? Tem amarguras, tem as angústias, absolutamente desprovidos de teto que eu acolho. Então, qual é a sugestão de Emmanuel? Que ao invés de nós ficarmos presos nas nossas questões, que obviamente terão que ser resolvidas, nós possamos olhar para o outro que também passa as mesmas amarguras, desprovidos até de um teto que os albergue nessa existência. Já pensamos sobre isso? Isso nos ocupa no dia a dia? Nós temos que refletir. Continua Emmanuel: tens suficiente conforto material para ofertar aos descendentes queridos e podes brindá-los com apoio cultural, preparando-os dignamente para o trabalho que a gente, na nossa família, nas nossas famílias, além de prover materialmente nossos queridos, nós queremos dar escola, formação profissional, um bom meio educacional, a cultura que nós queremos fornecer. Sofres com eles preocupações inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade. Pensa naqueles que não apenas se atormentam com as inibições e necessidades dos filhos do coração, mas também carregam a dor inexprimível de sabê-los relegados à doença e à penúria por falta de recursos essenciais,
à própria sustentação. Nós vemos nos lares em grande penúria, cujos pais são verdadeiros heróis. Tem aquele tanto de filhos, trabalham muito, se sacrificam para a sobrevivência dos seus filhos. Mas também trazem os seus tormentos. Os mesmos tormentos daqueles que estão no momento mais abastados e que podem dar aos seus filhos a cultura, a escola, a formação profissional. Então, carregam a dor inexprimível de sabê-los relegados à doença e à penúria, os filhos, por falta de recursos essenciais à própria sustentação, né? Que são as doenças geradas pela má alimentação, pela condição de vida muito restrita e precária. Esses pais sofrem. Então, outra situação que Emmanuel coloca: tens repouso e remédio para as ocasiões de refazimento e cansaço, e sofres opressiva ansiedade à frente dos problemas que te surgem na vida, obrigando-te a caminhar qual se estivesse sob chuva de brasas, mesmo tendo o acesso ao remédio, ao refazimento, ao cansaço. Estamos sob bombardeio de chuvas de brasas. E é nesse momento que nós temos que pensar, que é a sugestão de Emmanuel, pensa naqueles que não somente suportam a cabeça esfogueada de aflição, mas também não dispõem da menor possibilidade de descanso e medicação para as horas de sofrimento. Então, Emmanuel, nessa lição, de uma forma muito evangelizada, ele está dizendo para nós que tem aqueles que sofrem muito mais do que nós, com agravantes. Temos dito todos os dias que dentro da lei de justiça, amor e caridade, o plano de Deus por nós, para que sejamos espíritos responsáveis, passa pela consequência dos nossos atos, sim. Mas nós reencarnamos para sermos uns pelos outros, que se inicia no apoio familiar entre irmãos, entre filhos, entre netos, sobrinhos, que começa nessa instância de sermos uns pelos outros, e isso sendo uma conquista da alma, uma conquista do coração, também seja transposto para aqueles outros que passam as amarguras e aflições que também passamos, com graves comprometimentos e agravames. Então, tens contigo os tesouros da instrução que te abrem as portas ao intercâmbio com os mais belos espíritos da humanidade, através da palavra escrita, e sofres desorientação ou incerteza quando as provas te desafiam. Pensa naqueles que não apenas desconhecem a direção espiritual, mas também não possuem quaisquer meios de acesso ao auxílio. Então, Emmanuel traz em cada parágrafo uma situação que é comum a nós e aos mais sofridos e nos convida a pensar com reflexão e sensibilidade nos agravantes da situação em que passam. Por isso que o título é Necessidade da Beneficência. E para a gente ir fechando, reflete nisso e deixa que a beneficência te inspire a jornada na Terra. A caridade é luz da vida superior, cujos raios reconstituem a saúde e a alegria da alma na condição de terapia divina. Por ela, deitarás bálsamo curativo nas grandes chagas alheias, e com ela tornarás cada dia para as tuas dores menores, rendendo graças a Deus. Porque toda vez que nós fazemos um movimento
aqui a sugestão, né, de um bálsamo que alenta, que gera esperança em um coração sofrido, que promove recursos para que aquela dor seja minimizada, isto fará a nossa verdadeira felicidade. Que é o que o Evangelho fala, e todos os dias nós temos repetido, repete tanto que é para ver se a gente entra nessa dimensão verdadeiramente, né, amigos? É que a nossa verdadeira felicidade está no próximo como nosso caminho para Deus. É fazê-lo feliz ou aliviá-lo minimamente dos seus tormentos, minimamente. Isso ser tudo em nossas vidas. Então vamos refletir. A beneficência na forma da caridade, né, na expressão da caridade tão necessária para todos nós na Terra. Valores que são fundamentais para que nós possamos realmente contribuir, principalmente com aqueles que se encontram caídos. Muitas vezes isso acontece conosco mesmo, e alguém com caridade nos ergue. Então, a importância de nós desenvolvermos esse valor e realmente estabelecermos na nossa intimidade um desejo sincero da prática da caridade. Então, nós trouxemos um texto do livro Pão Nosso, intitulado Com Caridade. Emmanuel diz assim: todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. É tão importante nós refletirmos nisso, porque o nosso pensamento, ele precisa ser construído nessa base. Sermos todo o tempo todo, caridosos uns com os outros. Compreender verdadeiramente a necessidade de todos aqueles que nos cercam e entender que muitas vezes o ser não faz as transformações que ele necessita fazer por falta de recurso íntimo, por falta de construções. E da nossa parte cabe a sustentação para que, se o espírito não estiver conseguindo hoje, possa conseguir amanhã. Então essa lição, Emmanuel diz assim: ainda existe muita gente que não entende outra caridade além daquela que se veste de trajes humildes aos sábados ou aos domingos para repartir algum pão com os desfavorecidos da sorte, que aguarda calamidade pública para manifestar-se ou que lança apelos comovedores nos cartazes da imprensa. Isso é interessante, né? Porque há pessoas que têm o hábito mesmo de, no fim de semana, naqueles momentos em que a atividade profissional cotidiana diminui, de fazer uma tarefa em benefício daqueles que dispõem de menos do que nós. E é evidente que essa ação é muito meritória, porque nos preocuparmos com aqueles que necessitam do nosso auxílio é um grande bem na nossa vida. E Emmanuel está dizendo que essa ação, ela é mesmo meritória, mas que nós devemos, na medida da nossa possibilidade, estender essa ação mais profundamente, porque
assim como nós temos aprendido com a doutrina espírita, com a evangelização de espíritos, que o médium, ele não é só médium na casa espírita, ele não é só médium na reunião de desobsessão, ele não é médium apenas quando ele está diante de uma situação que é requerido que ele se manifeste com a sua mediunidade, mas que ele é médium 24 horas. Da mesma maneira, a caridade, ela precisa ser estendida para a característica do ser espiritual que nós somos. O convite de Emmanuel nessa lição é para que possamos realmente vivenciar a caridade todo o tempo todo, para que esse movimento ele nos caracterize, para que ele seja a tônica do nosso pensamento. Todas as vezes que alguém estiver necessitado de amparo, sejamos nós os primeiros a observar, a sentir, porque muitas vezes os necessitados, os verdadeiros necessitados, como foi lido hoje no Evangelho, que trazem dores ocultas, eles não são identificados por nós, porque a nossa mente está paralisada ou envolvida com as questões pessoais. E nós estamos com os outros, mas sem senti-los. Então, na medida que vamos desenvolvendo um estado íntimo, profundo de caridade, nós vamos identificando um a um aqueles espíritos que estão conosco realmente necessitados do que temos para dar. Porque a caridade, a verdadeira caridade é isso, doar do que verdadeiramente temos, doar do que verdadeiramente somos. E aí a importância de nos mantermos num estado de vigilância para sentir aqueles que nos cercam. E ele continua: não podemos discutir as intenções louváveis desse ou daquele grupo de pessoas. Contudo, cabe-nos reconhecer que o dom sublime é de sublime extensão. Olha a importância disso. O dom sublime, né? E a gente já comentou em outros momentos aqui, a caridade é um dom. Olha isso, né? Como assim a caridade é um dom? Né? É porque tudo aquilo que é de natureza divina é de natureza divina. Está em nós, mas é de natureza divina. A caridade é de natureza divina. Quando nós expandimos os nossos melhores sentimentos, somos inundados pelo amor de Deus. E a caridade se faz. Porque não existe caridade sem Deus. Não existe. E aí, Emmanuel nos esclarece que cabe-nos reconhecer que o dom sublime é de sublime extensão. Ou seja, é de um alcance inimaginável, é de um alcance muito grande. Daí a importância de nós entendermos que um ato de caridade, de verdadeira caridade, salva. Salva o outro do desespero, salva o outro da míngua que ele se encontra, salva a nós mesmos, nos tirando da indiferença. Então, Paulo indica que a caridade, expressando o amor cristão, deve abranger todas as manifestações da vida. Todas as manifestações da vida. Caridade para com todos. Olha que importância isso, meu Deus. Nós vivermos com esse pensamento, alicerçando as nossas atitudes, a nossa forma de ser, de compreender,
a vida que nos cerca com um pensamento caridoso. Sempre ter uma palavra amiga, sempre olhar para um gesto, às vezes inadequado, com o desejo mais profundo de que da próxima vez a pessoa acerte. Isso é manter, né, a nossa individualidade, a nossa identidade espiritual no influxo da caridade. E ele continua: estender a mão e distribuir reconforto é iniciar a execução da virtude excelsa. Todas as potências do espírito, no entanto, devem ajustar-se ao preceito divino, porque há caridade em falar e ouvir, impedir e favorecer, esquecer e recordar. Aqui, amigos, é muito importante isso, né? Que às vezes, como nós temos dito em outros evangelhos, falar é uma caridade, mas muitas vezes calar é caridade maior, porque para que nós possamos ouvir, e às vezes o outro está necessitado de nós para que nós realmente possamos ouvir. E é interessante isso, né? Porque parece que ouvir é uma atitude passiva. Parece que nós não estamos fazendo nada quando estamos ouvindo. Mas o Evangelho nos esclarece que o espírito que sabe ouvir, todas as vezes que alguém nos diz algo, nós interpretamos esse algo. Nós buscamos compreender o que alguém está dizendo. E quando nós fazemos esse exercício de buscar compreender, de emitir uma interpretação adequada sobre o que está sendo colocado, nós emitimos uma frequência. Porque o pensamento, ele é uma ondamento eletromagnética. E quando nós emitimos, enquanto ouvimos, emitimos ondas. Porque se verdadeiramente estamos ouvindo, nós estamos mergulhados no contexto que está nos sendo exposto. Então, às vezes, alguém nos chega e nós vamos ter a caridade de ouvir. E o ouvir é isso, é emissão de luzes, de ondas, de frequências elevadas, para que aquela pessoa que está se manifestando tenha cada vez mais condição de ir se expressando e, ao mesmo tempo, se sentir compreendida, ouvida, considerada. E isso é o valor da caridade. Então vamos pensar sobre isso e fazer a nossa prece, pedindo a Deus que nos abençoe, para que possamos ser espíritos caridosos. Deus, nosso Pai, Jesus, divino amigo, nesta hora abençoada do nosso dia, queremos te agradecer por tudo que a vida nos tem oferecido. Rogamos, Mestre, que nesse momento os bons espíritos que nos cercam, que nos envolvem em vibrações de paz e de equilíbrio, possam nesse momento receber da nossa eterna gratidão. 1000 vezes obrigado, Senhor, pelo teu evangelho de amor, pelos teus exemplos vivos que nos levam
a refletir na importância de nos tornarmos espíritos evangelizados, compreensivos, que nesse instante, Senhor, possamos nos entregar com alegria e bom ânimo na construção de nós mesmos, estabelecendo momentos de profundas reflexões, nos libertando, Senhor, dos equívocos, daquelas ideias que não devem nos compor. Rogamos nesta hora, Mestre, amparo e socorro aos nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, nossos irmãos que passam pelas dificuldades extremadas, que eles possam ser visitados pelos anjos do Senhor, por aqueles espíritos luminosos, amorosos, que sabem nos encontrar quando estamos necessitados. Que neste dia glorioso da nossa vida, Senhor, possamos oferecer a todos que nos cercam o que temos de melhor. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja.